Vamos começar então por falar um bocadinho com o Dr. Queiroz, que eu já ouvi falar muitas vezes, mas fora agora umas conversas telefónicas recentemente nunca tínhamos falado. Já aqui foi referido hoje alguns dos motivos. Portanto, o Dr. Queiroz é um amigo do SGO, um professor de inglês e de português, certamente o primeiro professor cego a utilizar um computador nas suas aulas, e se calhar até sem ser cegos, poucos o fariam, e a fazer o programa, sim. E portanto, como eu já tinha dito há bocado, quer dizer, se isto nos anos 90 já seria estranho, então nos anos 80 muito mais. Portanto, Dr. Queiroz, muito bem-vindo. Se nos quiser contar um bocadinho da sua entrada no Spectre e destas experiências, estamos muito interessados. Ora bom, então, bom dia a todos. Primeiro quero agradecer o convite que me foi formulado. Não é desmerecendo o Dr. Diogo, mas tenho que agradecer principalmente ao Paulo e tenho que explicar porquê. Ele não vai ficar zangado comigo, mas o Paulo é avesso às redes sociais. E então, o Paulo, para me encontrar, teve que se inscrever no Facebook, para ver se me encontrava no Facebook, e recebi um telefonema através do Messenger. Vocês sabem, o Messenger está ligado ao Facebook, está ligado à mesma empresa, e recebo um telefonema através do Messenger do Paulo. Pronto, portanto, isto tenho que lhe agradecer, no fundo, o facto de eu estar aqui e também o convite que me foi formulado. Segundo agradecimento, e eu acho que não o fiz na altura de vida, a vida muda muitas das vezes de rumo e nós vamos uns para cada lado, se calhar a nível de vida profissional. Eu deixei o ensino durante 16 anos, fui para o Ministério da Educação, para a parte informática, pelas razões que vocês perceberão porquê, exatamente por causa da SGO, e eu nunca fiz os agradecimentos que deveria ter feito. Portanto, eu tenho que lhes agradecer por tudo o que, no fundo, eles, há bocadinho, o Dr. Machado disse, desculpe ter-me aproveitado de si. Não é verdade isso. Eu é que me aproveitei da SGO. E isto tudo começou, um dia, eu comecei a dar aulas em 1976, portanto fui trabalhar para a Arouca, depois fiz estágio em Guimarães, e vou contar assim uma história, e tenho ali a minha mulher ali, que me ajudou, e ainda até hoje, quando, como vocês sabem, muitas das vezes nós, os leitores de ecrãs, não leem tudo, e há coisas que são importantes, e nós temos uma mulher que nos ajude neste aspecto. E então, naquela altura em que os leitores de ecrãs eram muito paupérrimos, aquilo era muito mau, então para mim foi uma vantagem que tive sobre muita gente, e portanto ela está ali e ela que me ajudou em muitas das situações. E então uma das coisas que ela me ajudou, e eu vou explicar porquê, foi em 1978, eu fui fazer estágio, fui fazer para Guimarães, e um dia fui convidado, a minha orientadora achou, pelo facto de já utilizar algumas técnicas inovadoras em termos de ensino, e vinham lá os inspectores do ensino, naquela altura, de Lisboa. E ele disse, olha, António, vais ter que amanhã, a tua aula não é assistida, não era amanhã, mas vais ter paciência, vais ter que programar a tua aula para amanhã. E disse, que chatice, está bem. E a aula era ensinar a casa. Ensinar as partes da casa, o bathroom, o bedroom, o living room, o study, a fence, etc. E a minha mãe disse, a minha mulher disse, olha bem, vamos fazer assim, minha mulher que ainda era namorada naquela altura, e vamos fazer o seguinte, olha, eu vou desenhar a casa em contornos, vou-te pôr aqui algumas coisas coladas, na cartolina, outros quadradinhos de cartolina que te indicam quais são as partes da casa, e vou-te desenhar aqui a cerca, a fence. Está bem. E o que era a fence? Como é que era a cerca? Era daqueles alfinetes que vocês conhecem, aqueles alfinetes de cabeça, não é daqueles de apertar os outros, que só têm a cabeça, é como se fosse uma agulha. Pronto. E vários alfinetes. E então
eu começava a dar aula, e então eu começava com a minha mão, e eu era assim, this is the bathroom, this is the bedroom. Chegava aqui à fence, this is the fence. Imaginem as picadelas que eu não levei nos alfinetes. E, tanto é assim, quando acabou a aula, portanto, havia uma senhora, uma inspetora, e havia uma inspetora que veio-me dar um beijo, muito bem, tal. Pronto, agradecer-me, e, claro, a minha orientadora ficou satisfeita, e eu disse, olha, posso dizer uma palavra? E ela disse, podes. E eu assim, bem, olha, eu não vou dizer aqui a palavra, e ela, porquê? E mostrei, agora peguei nos treinos a cartolina, e eu disse, eu nunca mais vou utilizar esta casa. Palavras que eu disse. Vocês sabem, quando eu tive o Spectrum, qual foi a primeira coisa que a minha mulher e eu e a minha mulher fizemos? Foi exatamente a casa. Exatamente igual em Spectrum, exatamente igual em Basic. Nós tivemos que aprender trigonometria para ser os senos, cossenos, tangentes, essas coisas. A minha mulher teve que aprender tudo isso e eu escrevia no Basic. O programa tinha 10.000 linhas para que eu pudesse desenhar a casa. Vou-vos dizer que tenho esse programa, tenho em PC, tenho eu agora utilizo Mac, porque, pronto, não é privilegiar ninguém, mas o Mac é o melhor computador em termos de acessibilidade, e portanto eu tenho isso no Mac, porque há um emulador para o ZX Spectrum para Mac, e eu tenho o programa, ainda utilizei, ainda em 2006, 2007 até 2010, utilizei esse programa através do emulador do Spectrum ainda era para PC naquela altura, agora tem para Mac. Portanto, como veem, o programa feito em 1985, 86, ainda funcionou para as minhas aulas em 2006 até 2013, que eu ainda dei aulas até 2013. Portanto, como veem, isto é o que o Spectrum fez. Claro que eu comecei com o Spectrum, comprei um na Fidélia, e foi através do Sr. Santos, que pronto, já não está cá, que conheci os senhores, a quem agradeço, da Santos Gabriel de Oliveira, principalmente o António, que esteve inclusive na comunhão, a primeira comunhão da minha filha. Esteve lá, tive o gosto de eu ter lá. Depois das vidas, nós mudamos, vamos para um lado e para o outro. Eu, portanto, depois fui para o Ministério, em 89, portanto, deixei o ensino no fundo, porque fui convidado exatamente porque não fui o primeiro cego a entrar no ensino, não. Eu fui o primeiro cidadão português, em termos ligados à pedagogia, a entrar na informática, a utilizar a informática no ensino. E utilizei e dei aulas de Basic a título sem ganhar um tostão na escola. Fiz-lhes para eles em Spectrum um calculador básico, aqueles calculadores que tenham que eles ensinavam a aprender a linguagem binária, depois os 5, depois até chegarem a aprender a utilizar, a saber como é que é formada a linguagem decimal, ou os números decimais. Portanto, fiz esse programa para mostrar aos alunos e depois, sabendo tudo isso, como estava ligado à ACCO, fui convidado e sim, tive muito prazer na Inforpor, no Palácio Cristal e de outra divulgação também do Spectrum, ligado à educação pelo país inteiro, e com a colaboração da Santos Gabriel de Oliveira. Quero dizer também que tive um Gold Star em minha casa, no MX, só que não conseguia tirar partido. Porquê? Porque eu no Spectrum tive o primeiro sintetizador, foi comprado, mandado vir da Inglaterra, o Corra Microspeech, que era não era leitor de ecrãs, era um device que se ligava ao Spectrum e que depois ele falava. E outra vantagem, através dele saía, quando sintonizávamos o canal, também saía som, porque no Spectrum não tinha som, como sabem, ele não emite som para as televisões, mas através do Corra Microspeech o som já saía na televisão e falava. Só qual era o problema do Spectrum? Quando eu comecei a dar aulas, é que o que ele vinha era com base em aquilo que nós sabíamos, let A igual a 2, ou let A igual a 0,
foreign igual a to não sei quantos, next não sei quantos, toda a linguagem que nós tínhamos era a linguagem basic. Fiz um programa, porquê? Porque eu liguei à televisão e os alunos não viam o que eu escrevia. Não dava não viam. Assim, bem, se não veem, não há outra hipótese. Temos que aumentar as letras. Só que quando eu escrevia um A, demorava 3 minutos a desenhar o A em letra em dupla. Então tivemos que aprender Assembly. E então lá me dediquei ao Assembly. Então fiz um processador de texto para que eu pudesse escrever e os alunos pudessem ver já as letras em dupla, em altura, portanto o dobro, e assim já conseguiam ver. Eu já comecei a escrever no quadro, porque o problema muitas vezes dos cegos, ou que é muitas das vezes, nós podermos escrever o que queremos transmitir para que os alunos possam ver. Sempre que eu dava aulas, e sempre dei, não há alunos cegos, há alunos normais. Portanto, alunos normais, somos todos normais, mas sem portadores de deficiência. Sim. Portanto, no meu caso, portanto, eles tinham que ver aquilo que eu escrevia, que foi uma grande vantagem quando eu percebi que o Spectrum me iria proporcionar essa situação. Não foi verdade, não me proporcionou naquela altura, mas eu não desisti. Depois comecei a conhecer pessoas e então depois dediquei-me ao Assembly e consegui pôr o sintetizador a falar aquilo que eu queria. Portanto, a escrever, eu sabia que não falhava nas letras que escrevia, porque com o RAM Microspeech. É claro, pois a vida tudo muda e eu continuei ligado a Santos Guimarães e Oliveira e já não com o Spectrum, mas sim já com os 80 e 88, já, porque a Santos Guimarães e Oliveira também comercializou os 80 e 88 e nomeadamente o Zenith, como acabaram de dizer. E eu tenho que agradecer, e ele o Paulo já não se lembrava disso, que foi o Laboratório LED que eu disse assim ao António Oliveira: António, olha, é assim, eu compro o Zenith. Ele custou-me, naquela altura, vocês não imaginam, 700 contos. 700 contos. Com 2 disquetes de 3,5 de 720k. E eu disse, sim senhor, eu compro o computador, mas há uma coisa. Ele tinha saída CGA, portanto a 4 cores, e eu disse, não, mas os meus alunos no monitor, porque os monitores eram pequenos, os meus alunos não veem. Portanto, eu só vos compro o computador se vocês transformarem a saída CGA para uma saída vídeo composto e saída áudio. O áudio era fácil. Portanto, quando eles dizem que fizeram isso com os Lovopt, etc., não estou a dizer que é mentira, mas o primeiro fui eu. O primeiro fui eu a ter isso. E, portanto, eles, sim senhor, fizeram um cabo Euroconnector, vocês conhecem, as fichas SCARTs, que levava um integrado lá dentro, tinha depois um transformador ao penduro de 6 volts, que alimentava esse circuito integrado, que transformava a CGA exatamente em vídeo composto e áudio. E então, aí sim, depois, claro, que não tinha ecrã. Eu fiquei pior com o Zenith, em certo aspecto, do que com o Spectrum, porque o Spectrum falava, o Zenith não. Só muito mais tarde, só em 91, com o aparecimento através da Dolphin System, é que começaram a aparecer os primeiros leitores de ecrãs e depois os terminais de braille. Portanto, isto foi assim o desenrolar em traços muito simples do que se passou. Claro que quando eu estava na Inforpor, eu tive o imenso prazer para mostrar aquilo que se podia fazer com o Spectrum. Também trabalhei com o FDD 3000 também, e trabalhado já em linguagem CP/M e em DBase, porque as floppy disks vinham com um sistema operativo próprio. Quando se ligava ao Spectrum, não, o meu ainda era o Spectrum, porque o Timex nunca gostei desculpem lá os senhores da Timex, mas eu preferi sempre, porque o meu Spectrum estava alterado. Eu tinha o meu Spectrum estava dentro de um teclado que tinha o circuito impresso, como sabem, do Spectrum era muito complicado, porque quando nós tirávamos e punhamos os dispositivos, o circuito impresso estragava-se, e então eu tinha um extensor, portanto o Spectrum
não tinha circuito impresso, tinha uma ficha fêmea, em que depois cá fora sim tinha o circuito impresso que encaixava, ainda tenho lá o teclado. Por acaso não o trouxe, a minha mulher disse, não queres levar o teclado? Se calhar não querem e tal. Portanto, pronto. Ele tinha já, lá dentro, tinha uma ligação para uma impressora, tive uma impressora destas tais ditas da CGO, e mais, a CGO já não se lembram disso, e o António Oliveira ainda esteve nesse projeto, mas depois desistiu, falar com a LED, que era fazer uma impressora Braille. Pronto, isso nunca conseguiu, porque eles tinham as impressoras de agulhas, era só pôr os pontos mais grossos e depois fazerem o interface para 6 pontos em vez de 9, que era quando tinham as agulhas da SGO. Depois apareceram as de 24 e as de 48. Tudo isso eu tive. Gastei muito dinheiro em informática, mas muito dinheiro, tudo isso. Portanto, meus amigos, é isto. E depois, claro, as coisas, a tecnologia evolui, mas ainda tenho lá o meu programa de Spectrum e tenho lá todo o programa escrito, toda a linguagem BASIC, tenho num dossiê, está lá todo o programa escrito que eu imprimi antes a vezes podíamos perder qualquer coisa, e imprimiu. Dr. Queiroz, muito obrigado pelo testemunho, facilitou-me imenso a vida porque não tive de estar a fazer grandes questões, mas acho que foi extremamente elucidativo porque abordou concretamente como é que fazia a utilização do Spectrum e a questão de pôr voz no computador e tudo isso, portanto acho que foi extremamente relevante. Sobre a existência desse programa, era muito bom ser digitalizado, se depois nos puder emprestar ou qualquer coisa para preservar isso. E pronto. Portanto, ia passar agora para puxar para a conversa também o João Paulo Sacoto, e para isso vou aqui só pedir um preâmbulo. E vou pedir um preâmbulo, não sei se ao Dr. Machado Vieira ou ao Paulo Zagalo, porque foi uma coisa que eu propositadamente não abordei antes, que era como é que funcionava a assistência técnica na SGO e como é que depois então Sacoto também aparece ligado a isto, além do caminho que fizeram por eles e que é uma das maiores empresas nacionais. Portanto, o João Paulo Sacoto, só fazer uma introdução antes de passar-lhe a palavra. Portanto, a SGO tinha o Departamento de Assistência Técnica a funcionar e funcionou durante algum tempo na Rua Visconde de Setúbal, na cozinha, como disse o Dr. Machado Vieira, mas a determinada altura o volume de equipamentos para reparar já eram muito grandes, ou para trocar no banco de trocas de garantia, que deslocámos a assistência técnica para um outro edifício que nós tínhamos na Rua do Bolhão, onde ficou a funcionar só a assistência técnica, também estiveste lá, e Visconde de Setúbal ficou só com a parte de comercial e com a parte de armazém. Já na Rua do Bolhão, uma vez o João Paulo, cujo irmão já reparava computadores, foi ter com uma colega nossa a tentar ver se poderia ser recebido pelo Dr. Machado Vieira, porque tinha uma proposta a fazer para fazerem as reparações do Spectrum. João Paulo, podes contar essa história? Bom dia a todos. Eu gostava de contar um bocadinho o início da JP, que está muito ligado a isto. Eu vou ser rápido. Força! Só para percebermos que a JP começa como uma empresa de assistência técnica e há aqui duas empresas que são fundamentais para o que hoje é a JP, que é a SGO, numa primeira fase, e a Triudos, numa segunda fase. Isto porquê? Em 87, o meu irmão que falta aqui, hoje infelizmente não pode estar aqui, estava em Engenharia Eletrotécnica e dava formação de uns cursos de introdução ao BASIC, por aí fora, mais propriamente no Centro Comercial de Aulas. Ele estudava, vivia no Porto, tinha que dar umas explicações e dar uns cursos para poder pagar as suas contas. E, entretanto, diz-me que neste momento há uma grande oportunidade de se criar uma empresa de assistência técnica
porque está a haver muitos computadores para serem reparados, principalmente nessas lojas de jogos, e o tempo de entrega e de reparação está a ser bastante grande. Nós então pensamos como é que podíamos atuar no mercado antes de entrarmos com SGO. Primeira coisa, na altura o Spectrum custava 20 contos, se não me engano, à volta disso. A reparação tinha que ser um preço apelativo para as pessoas poderem reparar, e nós saímos com reparações a preço fixo. Nós reparávamos o Spectrum, qual fosse a avaria, por 2,500 contos. Para a SGO era 2 contos, porque ainda faziam a distribuição a toda a sua rede. Dávamos 3 meses de garantia sobre a reparação, para dar credibilidade, e vimos qual era o target e o mercado-alvo para nós, que seriam lojas de jogos, algumas empresas de microinformática, sei lá, Papelaria Fidelia, que tinha microlaser, Nova de Loureiro, Omnidata, sei lá, uma série de coisas. Tínhamos um esquema que era todas as lojas do Porto, nós escolhíamos uma vez por semana. Escolhíamos à terça-feira nesta loja, na terça-feira assim entregávamos, e fora do Porto, de 15 em 15 dias. E eu um dia, a JP Sacudo começa na arrecadação do meu irmão, que tinha 6 metros quadrados, nós éramos 3, e aí começa mesmo em 1987. Por 87 e 89, nós trabalhamos como empresário e não individual, antes de formarmos a empresa JP Sacudo Limitada, em 89, para ver se as coisas funcionavam, e funcionaram felizmente. O meu irmão e outro colega de engenharia eram as pessoas que faziam as reparações, e eu fazia toda a parte de logística, entrega, faturação, comercial, essas coisas todas. E um dia tive a felicidade de me cruzar com a Maria João, em que a gente cruza-se e pergunta: olha, nós reparamos computadores, vocês gostariam de... E aí desenvolvemos uma relação, ela arranjou-nos uma reunião com o Dr. Machado Vieira, e ainda tem aqui uma coisa da altura que eu quis trazer, para nós era muito importante, porque ao contrário do que as pessoas possam pensar, SGO era um mundo de eletrónica, eletrodoméstica e informática na altura, porque tinha uma grande rede de distribuição. Eu tenho... Espera-me aqui, Paulo. Só para mostrar aqui uma coisa. E é nada mais, nada menos. Isto é um jornal da altura. Este jornal deve ter 36 anos. Okay? É um jornal da altura em que a SGO dizia todos os agentes que tinha. Isto porque é que era importante para nós? Porque, por um lado, todos os agentes da SGO, não sei se vocês se recordam, eu tenho 58 anos, na altura tinha 22 quando comecei, nós chegávamos a qualquer terra e havia um agente SGO, eles até tinham um reclame, que eram todos iguais, em qualquer sítio. Para nós era importante, todos os clientes que fossem da SGO, nós não íamos diretamente. Todos os outros que fossem casas de microinformática ou casa de jogos, nós atuávamos diretamente. E daí começamos a criar uma grande cadeia de reparação. O que é que para mim também é muito importante, e eu irei ficar sempre grato à SGO. Nós fazíamos as entregas e as recolhas à sexta-feira, no Bolhão, Maria João, o Jorge e a dona qualquer coisa que eu já não me lembro. Preciso perceber que no início da JP não tinha carro, eu ia levantar e entregar computadores de táxi. À SGO, porque era uma grande quantidade, o resto andava a transportes públicos. E houve aqui uma coisa que foi sempre religiosa. Nós entregávamos os computadores à sexta-feira, eu à segunda-feira ia à estrada exterior da circunvalação, chegava lá, subia ao primeiro andar, virava à direita, que era o departamento administrativo e financeiro,
e a SGO pagava uma fatura que eu entregava à sexta-feira. Sem essa ajuda que nos fizeram ao longo dos anos e ao longo do tempo que a gente trabalhou, de tudo que a gente entregou, nos pagarem imediatamente, nós com certeza que não tínhamos conseguido chegar até aqui. Foi uma grande ajuda, porque todo o dinheiro que nós precisávamos das reparações, nós temos aqui duas coisas bastante distintas. Uma coisa que é Spectrum e outra coisa é Timex. A nível de Spectrum, nós em 87, quando começamos a trabalhar, quando o meu irmão me convida, estava a trabalhar noutra área, quando o meu irmão me convida para formarmos a empresa e criarmos, eu disse, vamos criar uma empresa, vamos formar uma empresa. Eu tive o meu ato de gestão, e o meu primeiro ato de gestão foi contratar uma pessoa. Se eu ia ser dono de uma empresa, tinha que ter um empregado. O meu segundo ato de gestão foi despedir a pessoa um mês depois, porque eu achei que ele não tinha feito um bom trabalho, e vou-lhe explicar porquê. A minha formação académica, para já, se ninguém conhece, ao bocado tratou-me por engenheiro. Eu não sabia. Eu não sou engenheiro. Eu tenho um curso que ainda não acabei, que é a experiência de vida. E espero continuar a trabalhar nesse curso e acabá-lo um dia, daqui a muito tempo. Tenho o meu 12º ano, já é formado em Engenharia Eletrotécnica. Tenho gerido a empresa ao longo destes 36 anos da melhor maneira e tenho aprendido principalmente com muitas pessoas que nos rodeiam. E a nossa estratégia foi primeiro perceber quais são as empresas que existem que têm componentes para a gente poder reparar as máquinas, os computadores. Por isso, fazer o levantamento no Porto e em Lisboa, mas principalmente no Porto. E a nível de Spectrum havia uma grande dificuldade e nós tivemos que começar a importar de Inglaterra o material principal, principalmente a ULA, as membranas, o microprocessador Z80 existia, as memórias, as 4116 e as 4164 conseguia-se arranjar na Supertécnica e outras empresas assim. E fomos fazendo este caminho. Estamos a dizer que a SGO tanto nos podia entregar numa semana 50 computadores como 100 computadores. Porque tinham a rede que recebiam de toda a zona norte, principalmente, e era uma rede muito grande. E a partir daqui eu me lembro, Maria João, eu acho que a gente nunca se atrasou nas nossas entregas. Nós fazíamos essa entrega à sexta-feira e maior parte das vezes, quando eu também chegava à sexta-feira à empresa, eu sou poveiro e vinha da Póvoa de Comboio, o meu irmão e o outro colega, muitas vezes às 9 da manhã ainda estavam de direto a terminar as máquinas, porque a gente tinha que entregar a SGO. E por isso para nós foi um grande parceiro, que a gente está de sempre a recordar com grande gratidão e que nos deu aqui um grande impulso. Certo? A seguir, quer que eu desenvolva mais um bocadinho? Força. Eu tenho um conjunto de perguntas, mas que são muito pontuais. Só gostava de dizer aqui uma coisa para completar isto. Convém aqui, fique registado, fiquem a saber que toda a gestão do Departamento de Assistência Técnica da SGO Timex, a gestão era feita num Spectrum, com o sistema FDD 3000, as listagens de controle que o João Paulo recebia dos equipamentos que iam e que vinham e devolviam, eram tiradas numa impressora LED, mas era tudo processado em equipamentos Timex. Fizemos questão de não utilizar um Zenit para fazer a gestão, mas utilizar equipamentos da Timex para fazer a gestão do Centro de Assistência Técnica. Mas, já que o João Paulo quer evoluir um bocadinho, eu vou lançar-lhe um desafio, porque a JP cruza-se mais uma vez com a Timex quando eles passam da área de reparação para a área de distribuição e ficam com a representação da Seicocha. Da Seicocha, sim, que é outro tema que eu tinha. Que passa a ser exatamente a mesma impressora que a Timex também distribuiu, remarcando com a marca Timex. Paulo, se calhar se me permites, porque é o ponto precisamente que tinha a seguir, era a questão da chegada à Seicocha e do que fizeram aí, porque há aí umas curiosidades interessantes, até para depois logo falarmos com alguns dos outros convidados. Aqui são coisas muito pontuais, mas uma é, em algum momento a JP Sacoto, ou antes de haver a empresa mesmo criada, teve alguma coisa no Dallas? Isto é uma curiosidade porque já houve gente a dizer-me que sim, mas não
Nunca estiveram no Dallas? Nunca tivemos no Dallas. Aqueles custos de formação que o Jorge dava era no Dallas. Pode ser por aí então Por a aí. confusão. Ok. Muito bem. Nós começamos na arrecadação, que era na Rua 9 de Abril, ali em Arca d'Água. Depois, passados uns meses, fomos para o Centro Comercial do Carvalhido. Tu tinhas falado, sim. Loja qualquer coisa. Depois mudámos para Matosinhos e, entretanto, fomos para Fita, onde estamos ainda hoje. Com o SEO e com as lojas que nós trabalhávamos já de microinformática, nós fomos tendo uma grande clientela e fomos criando uma credibilidade que os clientes acreditavam em nós. Portanto, aparece a Triudos, que é uma grande empresa de Lisboa, e que também começou a vender para todo o país, principalmente Spectrums 2. Estamos a falar de um 48K, depois era o Plus, depois era o Spectrum mais 2, mais 3, por aí fora. E a Triudos tinha esse handicap, que seria todas as lojas do Norte que trabalhavam connosco tinham um bom serviço, eles tinham importações diretas, a própria Triudos. Certo. Depois que essa parte já não passou pela Timex Portugal, já é na fase da Amstrad, digamos. Até que chegou um dia em que o falecido Dr. Rui Gil, que era uma excelente pessoa, nos convidou a ter uma reunião e nós começamos a fazer as reparações praticamente todas da Triudos. Ok. Por isso, todos os dias chegavam caminhões. Nós estamos a dizer que não era só de Spectrums. Na altura, os desktops que se vendiam mais eram os Amstrad 1512 e 1640. Sim. Começámos aí nas reparações. E no caso dos Spectrums mais 2, a Triudos fazia importações e éramos nós que reparávamos dentro de garantia. Ok. Eu tenho aqui uma fatura também que quis trazer para mostrar. Tem uma fatura feita à SGO, na altura, e tem uma fatura feita à Triudos, para perceberem, os primeiros anos da JP, a minha contabilidade eu guardei-a sempre, porque é um histórico para mim. Ok. Com a reparação e com a assistência técnica que nós estamos a fazer com a Triudos, não só Spectrums, mas outros equipamentos, a Triudos e o Dr. Rui Gil, penso que teria uma participação, ou tinha de certeza, numa empresa chamada Seikomática. Okay. Seikomática era distribuidora das impressoras Seikosha. E com esta ligação, a Seikomática convida-nos para nós fazermos assistência técnica de Coimbra para cima das impressoras Seikosha. Tivemos formação, tivemos técnicos de informação em Lisboa na Seikomática. Estamos a falar nas SPs 1900, 2400, as SLs 24, 9 agulhas, 24 agulhas, BPs 7800, que eram impressoras de 7 páginas, principalmente para os despachantes que precisavam das guias. E aí abre-nos outro mercado, que é mesmo das empresas de informática, em que nós começamos a trabalhar com elas diretamente. Por isso, SEO numa primeira fase, Triudos numa segunda. E a nossa distribuição começa com a Seikosha, primeiro com a assistência, e depois ficamos com a distribuição. E chegou uma altura em que tudo que Triudos distribuía praticamente, nós também distribuíamos. Ok. É assim que começa a distribuição da JP. Então, e nessa parte das impressoras, porque foi um ponto que eu e o Paulo falámos previamente, além da representação, da assistência e tudo isso, não sei se fizeram ou não também algum tipo de adaptação aos próprios produtos por causa da questão dos caracteres portugueses, que tipicamente, lembra-se alguma coisa disso, não? Claro que sim. Percebeu uma coisa, o Jorge, meu irmão e meu sócio, e a presidente da companhia, talvez seja dos melhores técnicos. Ele agora já não faz parte técnica naturalmente, mas que existiam porque ele conseguia resolver todos os problemas. Os problemas mais difíceis que existia até eram nos Timex, nos 2048 e 2068, porque havia um chip. O SLD, a ULA, digamos. Isso, sim. 40 pinos. Sim. 40 pinos. E primeiro tivemos que perceber como é que se dessoldava aquilo e depois como é que ele soldava com uma lupa, e ele era perito a fazer isso. Aquilo dessoldava-se com calor, com um secador de calor, mas não podia ser muito tempo, senão a placa
a bordo fica e à vida, tinha que ser o timing certo e a soldadura tinha que ser feita com lupa. E o Jorge fez o envolvente, nós também tínhamos programador de promos. A Seicocha, quando nós começamos a distribuir, é preciso passar para caracteres portugueses, e quem fez este desenvolvimento foi o Jorge na JP, e fomos assim evoluindo. Lembro-me de uma vez, já estávamos na distribuição, e aí, isto não tem problema nenhum, havia umas impressoras Sanyo, e a Sanyo queria despachar as impressoras todas. Estamos a falar à volta de 1000 impressoras, e eu vendia as 1000 impressoras a um distribuidor. Ok. Negócio feito porreiro. Só que tinham problemas com caracteres portugueses. Certo. Por isso, o distribuidor queria devolver as impressoras, e quem teve que resolver foi Jorge, porque sempre tecnicamente foi uma pessoa muito boa. Mas sim, tem sido... Então, esse é o nosso início de história. Ok, então fazendo a ponto com as outras perguntas que eu tinha ali, só porque ajuda aqui a perceber uma coisa, porque vocês entram no Spectrum final dos anos 80, falou em 87 ou 88, se eu não me engano. 87, 88, tal e qual. A parte de Spectrum, lembra-se até quando é que durou? Não, 90, porque o Spectrum, quer dizer, a partir de 92 quase que desaparece, não é? 92, 93, tem aqui 94 que seja. Depois vem o Commodore Amiga, o Amiga Isso. 500, começa a entrar Sim. coisa, também há ali uma fase, alguns Ataris, por aí fora, mas sim, até essa altura havia muita quantidade. Cuidado que nós estamos a falar que nós, e entre SGO, lojas, estamos a falar em, sei lá, 100, 150 computadores por semana para Por reparar. semana, para reparar. Incrível. Quando começamos a trabalhar com atributos, era uma loucura, porque percebia que nós na altura trabalhávamos de segunda a sábado e às vezes domingo, que era o início da empresa, e a gente tinha que andar Ok. no stop. Uma curiosidade, isto é mesmo curiosidade, ninguém me falou que pudesse haver qualquer relação, mas a impressora de... acho que aquilo é de 9 agulhas, esta Timex Printer 2080, isto é uma Seicocha SP1000 AES, acho que é isso, nós temos aí no museu. Tiveram algum tipo de relação ou envolvimento nisto? Não, eu nem sei muito bem qual o papel da Timex Portugal nisto, porque isto é só um rebranding. Nós só tivemos mesmo relação com a Seicomática. Ok. Penso que fomos distribuidores para aí a partir de 91, se não me engano. Ok. A partir de 91 também começámos todos os anos a ir à Cebit, todos os anos. Isto era do grupo Seiko Epson, havia a Seicocha e havia também que era tudo do mesmo grupo. E fomos fazendo aí o caminho por aí. Nessa altura também posso explicar como é que apareceu o Tsunami, também muito simples. Como distribuíamos a maior parte dos produtos da Triudos, a Triudos houve uma certa altura que distribuía Hyundai, DFI e MBS, eram 3 marcas que a Triudos distribuía. A Hyundai muito conhecida, DFI e MBS tem tanto. E nós também fazemos esta distribuição, começamos a perceber que aquelas máquinas também avariavam que havia. Ok. E daí a gente pensar em 94, nós começamos com o Tsunami em 94. Como é que nós conseguimos implementar rapidamente distribuidores a nível nacional em 94? Porque a maior parte das casas já eram nossos clientes e nós já tínhamos a credibilidade da assistência técnica. Isso. E isso foi muito fácil termos espalhado por todo o país agentes da Tsunami. Muito bem. Eu tinha aqui uma curiosidade. Não, há um fenómeno, atenção, eu não tinha planeado sequer esta pergunta, mas há um... Eu às vezes refiro-me a uma coisa aqui no museu de uma maneira, não é jocosa, mas é o seguinte. Eu acho que a JP Sacou, toda a gente conhece o nome, se não for por mais nada, pelo projeto de Magalhães, por terem sido os grandes obreiros desse trabalho. Os ingleses têm uma coisa na altura do Spectrum, portanto ali 82, é anterior ao Spectrum até 81, que é o BBC Micro, que eu muitas vezes refiro no museu, que é uma espécie de um Magalhães pós-ingleses, no sentido em que foi um projeto, naquele caso apadrinhado por um canal de televisão, mas foi a ideia de meter um computador em cada criança, nas escolas e tudo isso. Isto é mesmo só curiosidade minha, quer dizer, em Portugal o BBC Micro, que é um computador da Acorn. A Acorn, que é uma empresa fundada pelo braço direito do Clive Sinclair, que se chateou com ele e fundou depois então a Acorn, uma empresa importantíssima,
pela sua ligação também à ARM, aos processadores, não é? Aos processadores RISC. Pronto, mas isto tudo só para dizer, por curiosidade, quando depois, passado muitos anos, se envolvem neste projeto e tudo isto, conheceram esta experiência em Inglaterra antes? Não, ou foi uma coisa que passou completamente ao lado? Não. Passou completamente ao lado. Pronto, é natural, cá não teve qualquer expressão. Eu ia fazer uma coisa que não fizemos, se concordarem, que não fizemos durante a manhã ainda por uma questão de tempo, que era abrir também a questões do público nesta reta final. Portanto, se alguém tiver alguma questão, o microfone pode circular e portanto, fica o convite feito. Não sei se há algum episódio que se lembrem de interação com a JP Sacote que queiram puxar, estejam à vontade. Aí peço a vossa ajuda também. Confesso que não muito, porque já é tardio relativamente à minha como é que se diz, colaboração com a SO, porque eu em 1989, aliás, comecei a dividir a direção das operações de informática entre a Prodata, o Zenith e o chamado Spectral Timex. Pronto. Daí há muita coisa que eu não sei, simplesmente porque confiava nas pessoas que eram capazes de desenvolver aquilo que era necessário fazer. E, portanto, houve realmente uma fase em que eu me dediquei muito mais à gestão da Prodata, por exemplo, só para vos dizer, aquilo era prestação de serviços, era prestação de serviços. E porquê? Porque a Prodata tinha sido uma empresa fundada de base por mim, por causa da Univac, que precisava ter um equipamento de referência no Porto, porque não é fácil instalarmos uma marca quando nos perguntavam, mas a Univac são máquinas da IBM. Certo. Não é fácil. Portanto, esse foi o primeiro contacto e nessa altura a SO depois comprou a empresa que tinha, chamada Prodata, comprou-a, e só vamos dizer, nós tínhamos um serviço com a administração dos portos de Douro e Leixões para a distribuição de trabalho. Não. E que naquela época valia 1.800 contos por mês, não é? Que era preciso dar atenção, digamos, a este negócio. Há outras coisas, sim. E a Zenith também é a mesma coisa, porque a Zenith começou por o ITKit e começou por o equipamento. Eu lembro, o primeiro equipamento Zenith que eu vendi, eu, enquanto responsável, custou 1.700 contos. E depois era preciso dar atenção para o seguinte, porque a Prodata, nós promovíamos o Zenith através do software da Prodata, portanto, com a compra do equipamento oferecíamos um programa de contabilidade e faturação ou salários, e quando acabei, nós oferecíamos um computador com um programa de contabilidade e salários, não é? Quer dizer, as pessoas compravam o software e nós oferecíamos um computador. Portanto, confesso que a partir de certa altura o meu envolvimento direto, que as coisas estavam a andar, e também o SPEC teve o seu tempo, não é? Portanto, o Gonçalo Couto, lembro perfeitamente da reunião que estava a falar, lembro perfeitamente disto, mas pronto, quer dizer, as coisas estavam a andar, estavam a rolar, e às vezes o melhor que há é deixar rolar, não é? E não entrar. Não meter areia na engrenagem. Exatamente, era isso. Muito bem, eu tenho uma curiosidade, Paulo. Só para completar uma coisa, e falando da Prodata, a Prodata tinha, e foi durante muitos anos, uma referência como o melhor programa de contabilidade que existia, desenvolvido em COBOL, que era a linguagem que, à época. Eu também trabalhei nesse departamento, na Prodata, entrei exatamente quando se acabou com o imposto complementar, isso passou para o IRS, e onde eu fui tratar do processamento de salários e acompanhar. Foi uma época muito complicada, porque aquilo apareciam muitos erros. Durante a noite, as equipas de programadores corrigiam, compilavam, voltavam-se a processar, porque as pessoas tinham que receber o salário. Portanto, foram tempos muito complicados, em que, conforme o Dr. Machado Vieira disse, ninguém fazia horas extraordinárias e toda a gente trabalhava até o trabalho acabar. Muito bem. A Prodata, já agora só, a Prodata começou por ser uma empresa organizada de base, depois, enfim, entrou em falência, depois foi vendida ao SO, comprou aquilo, e de uma empresa deficitária terminou sendo
a segunda melhor empresa em valorização de capitais próprios, não é? Ok. Deu algum trabalho, mas sobretudo o trabalho principal foi fazer daquilo uma equipa que trabalhava. Construir aquilo. Trabalhava. Porque para mim não era, desculpe, isto agora não tem a ver com o espectro, tem a ver, digamos, com a filosofia geral. Um dia o Paulo, uma vez, para mim, se o colaborador chegava, em vez de ser às 9, chegava às 10 e me dizia, olha, nem que fosse dizer isto, eu venho às 10 porque adormeci. Não acontecia mais nada, porque ele também não saía às 5, saía às 6 porque era preciso trabalhar. Certo. Portanto, este era o espírito fundamental, certo? E acho que é um espírito muito comum a todas as empresas que tiveram sucesso nessa época, porque isso vê-se. Eu não sei se alguém tem alguma pergunta, porque eu tenho depois uma para preparar as sessões da tarde. Posso roubar-lhe o microfone, André? Obrigado, João. Calculo que deves ter pensado que os meus olhos brilharam quando ouvi o professor António Queiroz falar dos programas que fez. Eu tenho aqui um pedido e tenho também aqui uma questão. Em primeiro lugar, gostaríamos de preservar esses programas. Eu julgo que até 2006 trabalhou com eles, não foi? Talvez no emulador, no Fuse ou algo do género. Portanto, provavelmente eles até já estão preservados digitalmente. Agora, se não tiverem, nós podemos fazê-lo. A questão que eu tenho aqui é mais uma questão geral, era saber se alguns dos presentes, e também referente ao painel anterior, se recordam da empresa Log, que era do Porto. Log, que também estava associada ao Clube Z80, que foi um fanzine que apareceu entre 82 e 85 no Porto, ou também há uma loja que havia, eu julgo que era no Dallas, que era a Microbyte. Portanto, eu sou de Lisboa, não tive o contacto com as empresas do Porto, mas era para saber se por acaso conhecem essas empresas ou se têm o contacto de alguém dessas empresas. Obrigado. Okay. Sim, não, esta parte da Log é muito importante porque é uma das primeiras empresas a lançar software em Portugal e, portanto, fruto do trabalho que temos vindo a fazer, se por acaso o nome fizer recordar alguma coisa, é muito bem-vindo. O primeiro comentário era para o Dr. António Queiroz, a questão do software, mas pronto, tenho no computador, portanto não será difícil, imagino. Eu tenho impressora, tenho escrito, eu tenho em papel. Em papel e no computador também, não é? No emulador, tem os dois, não é? No computador tenho o programa. O programa mesmo, e depois tem o código em papel. Depois tem o código todo em papel. Sim, isso eu posso vos facultar em papel. É emprestar, a gente digitaliza, devolve com todo o gosto, são partes da história que queremos preservar. O mesmo pedido eu já estive com Aliás, esse programa, calma, aquele não está só, agora não é só a casa que ele tem o programa, tem a casa, tem o desenho de um relógio para ensinar what time is it, tem o relógio e tem um programa de vocabulário em que guardávamos em disquete, naquele caso é disquete, agora depois eu já guardava no disco rígido, naquele caso era o que eu tinha até 2006, tinha um portátil, já não me lembro qual era o portátil que tinha, depois fui para a Apple, mas era guardado em disco, não é? Portanto, depois era diferente, não é? Pronto. Mas tinha o relógio, tinha um vocabulário para os meninos aprender o vocabulário da casa, o vocabulário que eu quisesse escrever, palavras, em que eles, era o tipo o jogo da forca, não é? Em que eles, em que eles tinham que... Aliás, fiz um programa próprio e especial para a minha filha, para a Sara, para aprender a tabuada, para que isto em Spectrum ainda, esse não o tenho, perdi, eu não sei porquê, em que era um macaco que caía todas as vezes que ela não acertava na tabuada, números aleatórios, fazia o random dos números até de 1 a 10. E então, 10, 2 algarismos, portanto, a tabuada, o 10 era fácil, mas não interessa, mas o número gerava de entre 1 a 10, e todas as vezes que o macaco não caísse cá abaixo, ao ir ela, eu ouvia um som, então era, Sara, já erraste. Ela estava sozinha, portanto, mas eu por acaso esqueci-me depois de programa, perdi, eu não sei porquê.
Ok, muito bem. Deixa-me só responder, André. O nome da loja eu não conheço. Eu nunca fui um gamer, portanto não era especialista em jogos, mas tenho como referência no Dallas a papelaria Peninha, que tinha sempre as novidades a nível de jogos. Toda a gente que andava à procura das últimas novidades saídas da Inglaterra, o primeiro sítio onde se encontrava, por aquilo que eu tenho conhecimentos, até porque estava no departamento Timex e recebia lá tudo que era juventude a apresentar-me novidades, eles tinham ido buscar à Peninha. Olha, e já agora, Paulo, em termos de jogos, isto eu que vou dizer, toda a gente sabe, penso eu, havia um aparelho que eu também tive, que veio da Inglaterra, que se encaixava no Spectrum. Quando o jogo entrava, que nós clicávamos no botão, ele parava e depois gravávamos para cassete o jogo. Portanto, ficava, no fundo eram jogos segredos. É multiface, ok. Portanto, também tive. Muito incomum cá, mas muito popular em Inglaterra. Esse aparelho tinha um problema, que nós mandávamos vir isso os dois ao mesmo tempo. Estragava parte do screen. Capturar as imagens que faziam para as revistas. Ok. Sim, mas trabalhei um bocado sobre isso e a ver como aquilo, quando se carregava no botão, ele copiava da EPROM dele o código que ia correr para a zona de ecrã, ficavam lá uns pontinhos no meio e depois chamava esse código, fazia o save do jogo. Portanto, o jogo que as pessoas depois carregavam, arrancava no ponto em que foi capturado. Onde estava, sim. Penso que o Dr. Queiroz não vai levar a mal, mas só pegar numa palavra que o Dr. Queiroz acabou de dizer, eu gostava de ver. Eu gostava de ver aquilo que o Dr. Queiroz vê. E vou contar um pequeno episódio. Numa feira de informática, eu fiquei encarregado de ir buscar o Dr. Queiroz e de o levar para a feira, para nos acompanhar nesse evento da SGO. O Dr. Queiroz vivia nos arredores do Porto, bastante longe do sítio onde ia ser o evento. Eu fui buscá-lo, já ia um bocado atrasado, peguei nele e numa de chico esperto, em vez de ir para a estrada que conhecia bem, resolvi meter-me por atalhos. É exatamente isso que se passa. Íamos a conversar no carro e às tantas o Dr. Queiroz deve-se ter apercebido um comportamento menos correto da minha parte e vira-se para mim e disse: Paulo, acho que estás perdido. E eu tive que confessar, sim, não faço ideia nenhuma onde é que estou. Mas não há problema, que a gente chega a Esplanor, não há problema nenhum. E o Dr. Queiroz vira-se para mim e diz assim: diz-me o que é que estás a ver. Aquilo foi assim um bocado perturbador na altura, eu descrevi o que estava à minha volta, diz-me o Dr. Queiroz, já sei onde é que estamos. E a partir daí foi ele que me indicou o caminho todo até à Esplanor. O tempo já vai tarde, eu sugeri, vamos diretos para o almoço, eu sugeri só uma coisa, aproveitando até porque acabou de dizer também que de tarde não vai estar o tempo todo, eu convidava novamente, se tivessem aí o José Oliveira, António Oliveira, a vir ao palco, tirar uma fotografiazinha da família SGO e amigos e vamos encerrar a parte da manhã.